Quem é o consumidor por equiparação do artigo 17? Consumidor por equiparação do artigo 17 são as vítimas do evento. Que evento? Do seu evento de consumo. Vamos supor que você comprou uma televisão, essa televisão da Sony. Levou para casa, né? Olha aí, ó. Olha o Eduardo ali. Estava esperando esse link agora, vamos nessa. Quando você comprou uma televisão da Sony, você é destinatário final, relação de consumo consumidor standard. Se essa televisão explodiu e feriu alguém que estava na tua casa, essa pessoa que foi ferida é consumidora por equiparação. Então, para você que está advogando, para você que está conquistando seus clientes aí, isso pode ser muito legal, porque você vai ter direito tanto para a pessoa que comprou o produto, quanto para todas as pessoas que sofreram dano em função daquele produto. Eu tenho um caso interessante, que é de um casamento em que os noivos encomendaram de uma empresa casadinhos. Esses casadinhos estavam estragados. E esses casadinhos, eles contaminaram toda a festa. Todo mundo que estava na festa. Agora, olha que interessante. Você que estava na festa, que passou mal, não comprou o casadinho. Mas você tem legitimidade ativa para poder pleitear algo em relação a quem vendeu aqueles casadinhos? Sim. Ah, mas você é consumidor? Sim. Standard ou por equiparação? Por equiparação. Então, você vai ter o consumidor standard, que é o casal que comprou daquela empresa os casadinhos, e todos os outros convidados. E aí, quando a pessoa estiver narrando um fato para você, você está de olho em quê? Você está ali ligado na dica que vai ser dada. Porque se o cliente vira e fala assim, não, olha, eu me ferrei, mas todo mundo que estava na festa também se ferrou, o que você pode falar? Dá meu telefone para todo mundo. Por quê? Pode dar meu telefone para todo mundo. Por quê? Porque você que estava casando, que esses casadinhos apresentaram uma falha, e vocês pagaram por isso, vocês são consumidores standard. Só que todos os convidados são consumidores por equiparação. Está vendo como é que você pode aumentar a tua base de cliente nessa dica? Que de repente você só estava imaginando que quem fez aquela compra que tinha o direito, né, gente? Renato, legal. Aí, Suzana, tá vendo como é que a coisa acontece? É desse jeito. Então, você pode ter o cliente direto, que é o consumidor standard, ou todas essas vítimas do evento. Vamos por uma terceira modalidade de consumidor por equiparação. Sabe quem é? O consumidor standard do artigo 29. São pessoas expostas à oferta. Renato, me dá um exemplo de uma oferta, o quê? De uma publicidade? Quando você é alvo de uma... Deixa eu ajeitar. Quando você é alvo de uma publicidade, você não te ofereceram alguma coisa? Sim, nessa hora você virou consumidor. Aí você vai potencializar a tua advocacia. Por quê? Uma coisa é você ter o cliente que estava narrando a história para você. Outra coisa é você ter o cliente que sofreu um dano justamente por causa dessa história narrada. Outra coisa é o cara que está em casa vendo televisão e aparece assim, o Renato pirou, pá! Televisão de 3.999 por 1.999, somente esse final de semana, enquanto durarem os nossos estoques. Vocês querem um exemplo de direito difuso em direito do consumidor? Renato, o que é direito difuso? Já viu quando você tem aula lá, direito civil, constitucional, que os caras falam, então, quem é o dono da Baía de Guanabara? Aí o aluno fala, toda a coletividade. Aí o aluno, o professor com aquele ar professoral, vira e fala assim, tá vendo? Um exemplo de direito difuso é um derramamento de óleo na Baía de Guanabara. Por quê? Porque vai atingir um número indeterminado de pessoas. São aqueles direitos transindividuais, de natureza indivisível, que atingem um número indeterminado de pessoas. Beleza. Quer fugir do exemplo da Baía de Guanabara? Quer um exemplo legal de direito difuso? Publicidade enganosa. Você quer uma fonte de clientes monstruosa? Publicidade enganosa. Por quê? Porque o CDC disse o seguinte, quem comprou o produto é consumidor. Quem sofreu um dano é consumidor por equiparação do 17. Mas toda pessoa que foi exposta a uma oferta tem legitimidade ativa para demandar contra aquele fornecedor. Quer maior potencialização do que essa, gente? Então, só nesse comecinho de aula, você já está percebendo que se você domina o direito do consumidor, aquele cliente que estava sentado ali na tua frente pode se transformar em 50 clientes. Dependendo da situação.
Eu fico brincando com a minha mulher que é dentista, né? Eu falo para ela, Paula, vou te dizer uma coisa, se eu fosse dentista eu estava rico. Ela falou, por quê? Porque cada pessoa que sentasse na minha cadeira, eu teria 32 clientes. Naquela hora. Porra, Renato, é mesmo? É, mas na advocacia é igual. Se existe a figura do consumidor standard e do consumidor por equiparação, você tem aquele teu cliente que está narrando o fato, mas qualquer vítima daquele fato tem legitimidade ativa e qualquer pessoa que absorveu uma publicidade pode demandar contra aquela empresa, pedindo, inclusive, a execução específica, o cumprimento forçado daquilo que foi oferecido.